Bom, e Tô pedindo o duas coisas pra influenciador Ítalo Santos e o marido, Israel Natan Vicente, conhecido como Euro, permanecem presos em São Paulo, mas a expectativa é que Ítalo seja transferido nos próximos dias para a Paraíba, onde ele mora, né? A nossa repórter Letícia Araújo nos fala um pouquinho mais sobre esse tema. Vale lembrar que a prisão do Ítalo aconteceu, antes da gente ver o vídeo da Letícia, que a prisão do Ítalo aconteceu no finalzinho do Acorda Metrópolis, lá de sexta-feira. A gente estava aqui ao vivo e aí a gente deu esse relato ainda com poucas informações logo no comecinho, justamente porque teve essa curiosidade, né? Ele que é da Paraíba, mas foi encontrado em São Paulo e preso lá com o seu marido, e aí por isso que tem essa situação essa expectativa de talvez ele ser transferido lá para Paraíba, mas aí é a Letícia que vai trazer mais detalhes. O influencer paraibano Ítalo Santos e seu marido Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, permanecem presos em São Paulo após decisão judicial que manteve a prisão preventiva do casal. Eles foram detidos na última sexta-feira em uma residência em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, e passaram por audiência de custódia no sábado. A expectativa é que Ítalo Santos seja transferido nos próximos dias para a Paraíba, onde parte das investigações está em andamento. A defesa do influenciador já protocolou um pedido de habeas corpus que está sendo avaliado pela Justiça. Segundo o delegado Fernando David de Melo Gonçalves, do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, havia indícios de que o casal planejava uma fuga para fora do país. Eles são investigados pelo Ministério Público da Paraíba por tráfico humano e exploração sexual infantil. Bom, a prisão do Ítalo Santos causou uma onda de revelações chocantes sobre as condições de vida desses adolescentes que viviam sob os cuidados do influenciador. De acordo com a coluna de Fábio Oliveira, uma das pessoas contou que os jovens não podiam ficar com os celulares dentro da casa. Mas quem vai nos contar mais atualizações sobre esse caso é a própria Fábio Oliveira. Muito bom dia, Fábia. Prazer falar contigo de novo. Bom dia. Bom dia, Natália, minha companheira de Acorda Metrópolis. A gente acorda cedo, né? A gente acorda cedo, mas tem que A acordar gente começa porque... cedo. Isso, mas tem que acordar, É. porque as coisas não acontecem cedinho mesmo, Fábia. A prisão do Ítalo foi lá na sexta de manhã. Eu lembro, eu entrei ao vivo. Eu sou a pessoa que dorme pouco. Dorme tarde e Fábia. acorda cedo. Ah, eu Vamos gosto muito lá. de Pois é, o dormir. Fantástico ontem. Eu não. Eu acho que a gente dorme e se perde muito tempo. Deixa pra quando eu Perfeito. morrer, eu durmo eternamente. Por enquanto, me deixa bem acordada. Eu durmo bem pouco. Mas vamos lá. O Fantástico trouxe ontem, com exclusividade, depoimentos de 2 funcionários que trabalhavam na casa do Ítalo Santos e que falaram sobre as condições que essas crianças, eu vou chamar de crianças, porque para mim, que já tem quase 50, menor de 18, para mim é tudo criança. E aí que essas crianças eram tratadas lá na casa do Ítalo, né? Eles só podiam comer quando o Ítalo queria. Então, ninguém podia tomar café da manhã antes do Ítalo acordar. O Ítalo tinha que acordar para todo mundo tomar café da manhã. Então, quem acordasse antes e tivesse com fome, que ficasse com fome, né? Também eram proibidos celulares. Os celulares eram trancados no quarto do Ítalo. Segundo esses funcionários, o Ítalo tinha muito medo que ele fosse filmado. Então, tudo era trancado numa caixa dentro do quarto do Ítalo, né? Além disso, tinha a questão da escola. Como estamos falando de menores de idade, né? É importante que essas crianças vão à escola, né? E diz que muitas vezes eles faziam a filmagem das crianças com uniforme escolar, como se estivessem indo à escola, mas quando desligava as câmeras, as crianças tiravam o uniforme e não iam à escola. Isso é muito grave, né? Além disso, o Domingo Espetacular trouxe uma entrevista com a Camilinha e com a mãe dela, né? E elas minimizaram tudo o que acontecia na casa do Ítalo. A Camilinha disse que ela sempre dançou desse jeito, desde criança, e sempre usou esse tipo de roupa, que para ela era muito normal, não havia problema nenhum. E falou também que o pai dela chegava bêbado em casa, batia nela, batia na mãe, e o Ítalo a salvou disso tudo, desses maus tratos, né? A mãe dela disse que
não vê nada demais nas coisas que a Camilinha fazia na casa do Ítalo, nas filmagens. E Camilinha diz que está muito machucada, que sente a falta do Ítalo, que ele estava com ela nos piores momentos da vida dela, que ele era um pai para ela. Vamos lembrar, né, menor de idade, a mãe e o pai têm que ser responsabilizados. E nesse caso, a mãe está passando a mão na cabeça do Ítalo, né, dizendo que não viu nada demais e que melhorou muito a vida delas. Enfim, isso cabe ao Ministério Público, né, para apurar e a delegacia tomar as medidas cabíveis, né? Essa relação toda, porque essas crianças e adolescentes viviam com o Ítalo, né? Ou seja, o Ítalo não sequestrou essas crianças dos seus pais, né? Tinha ali uma combinação que a gente, com o tempo e com as investigações, vai entender melhor como que se dava essa relação, né? Mas assim como você trouxe esse detalhamento das mesadas, né? Você traz isso na sua coluna hoje também. Inclusive com recompensa, isso que eu ia falar, com recompensa financeira, né? De 2 a 3 mil reais mensais para as mães dessas crianças. Então, assim, se você pensar que as pessoas vêm do interior, onde se passa fome, né? Um salário de 2 a 3 mil reais por mês para essas pessoas é bastante coisa, né? Com certeza. Mas aí tem que se pensar, tem que se apurar, porque estamos falando de menor, e o menor precisa ser preservado, precisa brincar. Aliás, a mãe dela diz que a Camilinha sempre brincou, que a Camilinha não perdeu a infância dela. Hoje a Camilinha tem 17 anos, ainda é menor. Mas ela grava com o Ítalo há muito tempo, né? Então, assim, a gente tem que preservar. Pode ser que a mãe não entenda muito bem sobre os direitos da filha dela, né? A gente entende que pode ser uma pessoa que é ignorante no sentido de ignorar o que a filha tem direito, mas eu acho que é importante essa ação da polícia, é importante esse esclarecimento para que outras crianças e outras mães e pais de crianças tenham mais cuidado com seus filhos nesse tipo de conversa. Com certeza. Ô, Fábio, você traz também na sua coluna, aproveitar para a gente reforçar para a nossa audiência acessar a coluna da Fábia Oliveira lá em metrópolis.com, mas você traz também informações sobre o Felca, né? O Felca que, claro, o Metrópolis tenta falar com ele, assim como toda a imprensa, mas ele deu uma primeira declaração à TV, né? E aí ele deu algumas declarações bem importantes ali nessa entrevista, né, Fábio? Primeiro, né, no sábado, e ele falou fantástico ontem também, né, sobre várias coisas, inclusive sobre a criação dele, né, que ele queria jogar videogame e o pai dele tirou o videogame, e agradece, né, porque hoje ele é essa pessoa que inclusive teve um papel fundamental nessa história do Ítalo Santos, né. A gente sabe que o Ítalo estava sendo investigado há algum tempo, mas acho que com a palavra do Felca a coisa ficou mais consistente. E eu quero trazer aqui com exclusividade para vocês do Acorda Metrópolis que eu soube que as investigações não param por aí, tá? Tem mais gente para ser investigada, está sendo investigado. Eu não posso dar os nomes porque isso é obstrução de investigação. Eu não sei, meu advogado falou que eu não posso dar nome de ninguém. Então, nessa... Mas tem mais um influenciador que está na mira da investigação, e uma MC, tá? Também por adultização de crianças, mais ou menos o mesmo esquema do Ítalo Santos. Mas isso não é investigação. E vamos lembrar que investigação não é condenação, tá, gente? O fato das pessoas serem investigadas não significa que elas são culpadas. Então não vamos começar um caça-juízo, botar dedo na cara de ninguém, porque qualquer um pode ser investigado. Eu posso ser investigado, Natália pode ser investigada, qualquer um pode ser investigado. Isso não significa que a pessoa é culpada, tá bom? Bom, Fábio Oliveira conversou com a gente sempre todas as informações aí dos bastidores do mundo das celebridades. Coluna da Fábia tem bastante informação sobre esse caso do Felca, do Ítalo Santos, mas também tem de outros assuntos, né, Fábia? Então, volte sempre. Tem assunto levinho, tem assunto cabuloso, tem de tudo. Tem diversão. Vai lá na minha coluna, confere lá.
É isso mesmo, ó. E o QR Code tá bem ali, ó, em cima da cabeça do Felca, que é para você já acessar muito facilmente o Metrópolis e chegar rapidinho na coluna da Fábio Oliveira. Obrigada, Fábio. Até a próxima. Obrigada, Nath. Beijo. Beijo. É sempre muito divertido conversar com a Fábio, né? Mesmo que seja um assunto mais espinhoso desse, ela traz a alegria dela de viver, é muito empolgante.